Para fazer a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador do PP, Cal, presidente do PP. Bruno Lessa, Carlos Macedo, Casota, Manuel Rocha presente, Renatinho do PSOL, João Gustavo, Andrigo, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Galo de Freitas, Cal, presente. Paulo Eduardo Gomes, Paulo Velasco, presente. Bagueira Leal, Vereador Bagueira, presidente Bagueira, presente. Renatinho da Oficina, Vereador Renatinho da Oficina, presente. Presente. Renato Presente, Cariello, Bristão. Renato Cariello, Ricardo Evangelista, Beto da Pipa, Beto, Presente o vereador Presente. Beto da Pipa. Rodrigo Pará, Presente. Rodrigo, Senhor presidente, estou presente. Vereador Beto da Pipa do PL, presente. Sandra Araújo, Presidente Carlos, presente aí a minha presença, vereador. Presidente Bagueira, nosso companheiro, presente. Estou presente também, Carlos, Leandro Portugal. Leandro Portugal, do presente, PV. João Gustavo, Agora aí que eu falo, para que promete? Cara? Sandra Araújo, Verônica Lima, Dez vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convido o nobre vereador. Minuto de silêncio. Calma, depois. Paulo Velasco, para fazer uma leitura de um trecho bíblico e convida a todos que fiquem de pé, por gentileza. Inclusive Boa da tarde videoconferência. a todos e a todas. Salmo 133, união e paz. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermão, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Palavra do Senhor. Registrar, presidente vereador Leonardo Jordano. Não, depois. Convidar o vereador Emanuel Desculpe, vereador Ricardo Evangelista, para fazer a leitura da ata anterior. Boa tarde a todos. Ata da 58ª reunião do segundo período ordinário do ano 2020, sob a presidência do vereador Cal, às 17 horas e 10 minutos, do dia 23 de setembro do ano 2020, sob a presidência do vereador Vitor Cal, reunidos diariamente na Câmara de Saúde de Niterói. A primeira e a segunda secretaria foram ocupadas respectivamente pelos senhores vereadores Ricardo Evangelista. Além desses vereadores, a gente poderia chamar o nominal Renatinho do PSOL, João Gustavo, Andrigo, Leandro Portugal, Paulo Velasco, Bagueira, Renato Carrier, Renatinho da Oficina, Beto da Pipa, Rodrigo Fará, Sandra Araújo, Verônica Lima. Foram considerados a presença dos seguintes senhores vereadores: Bruno Lessa, Macedo, Casota, Emanuel Rocha, Galo e Paulo Eduardo, Leonardo Jordano, para fazer em plenária a frequência de 20 senhores edis. Havendo obrigado, senhor presidente, iniciou a presente reunião, com a proteção de Deus, estão abertos e são encerrados os nossos trabalhos. O vereador Paulo Velasco leu um trecho da Bíblica a convite. A ata da sessão anterior foi lida e aprovada pelo doutor plenário sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente de ofício da Secretaria de Governo 754 a 767, resposta de indicações 204 a 3253. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo, desde encaminhados o projeto de lei 213, de autoria do vereador Ricardo Evangelista, 215, vereador Leonardo Jordano, 216, vereador Leandro Portugal, 218, vereador Carlos Macedo, lido e encaminhadas as indicações 11633 a 1656, do vereador Ricardo Evangelista, 1637, 1658, do vereador Manuel Rocha, 1642, 1659, da autoria do vereador Leandro Portugal, 1643, do vereador Cassota, 1644, 47, do vereador Sandro Araújo, 1648, da autoria do vereador Renatinho da Oficina, 1657, do vereador João Gustavo, 1671, da autoria do vereador Galo. Neste momento foi requerido pedido um minuto de silêncio pelos falecidos da Covid-19. Prosseguido, o senhor presidente passou de imediato à ordem do dia. Projeto de decreto legislativo 058, 066, todos os autores do vereador Renato Carriello, lido pelo primeiro secretário, e os respectivos pareceres
favoráveis das comissões competentes. Todos aprovados em discussão única. Projeto de resolução 010/2020 da mesa diretora foram lidos pareceres favoráveis das comissões competentes, aprovado em discussão única. Projeto de lei 217/2020 da autoria do vereador Luiz Galo, preferido parecer verbal favorável ao vereador Bruno Lessa, membro da Comissão de Constituição e Justiça, em redação final. Aprovado em primeira discussão, sem prejuízo das emendas. Projeto de lei 212, de autoria do vereador Rodrigo Fará, foram lidos os pareceres favoráveis das comissões competentes, pareceres favoráveis verbal favoráveis do CCJ, aprovado em primeira e segunda discussão em redação final com a devida dispensa de interstício legal requerido pelo obtido pelo doutor plenário. Continuando, o senhor presidente deu por aberto pequeno expediente aos vereadores. Pelo áudio, o vereador Renatinho do PSOL mostrou a indignação aos que dizem que não gostava desse tipo de fala e de quem também não era o seu perfil, afinal, jogava democraticamente. Só que o que tinha a explanar não poderia... Ele está aí? Pois não poderia adiar, pois estavam numa casa de lei e todos deveriam obedecê-la. Foi o que juraram, e o cumprimento da lei, da Constituição, inclusive o regimento interno do parlamento. Mas observava que o que vinha ocorrendo é muito desagradável, pediu à assessoria que fizesse o apanhado dos projetos de lei da sua autoria que viesse onde estavam parados as quais comissões. E lamentou porque não havia a menor necessidade disso. Questionou por que prejudicava um colega de parlamento. Se não agiria assim, que com ninguém se havia 10 dias para dar o parecer e liberar um projeto. Esse legislativo deveria tomar uma posição, às vezes, quando a imprensa prejudicava algo sobre essa casa, era pura verdade. A seguir, fez a leitura da relação dos seus vários projetos de lei presos na comissão. Finalizou criticando severamente esse tipo de atitude, de uma certa forma atrasava os trabalhos da cidade, sem contar que a mesma cobrava maior IPTU, portanto era uma questão de antiética e feia. Sempre que um projeto batia na comissão ao qual presidia, dava o parecer, ninguém o prendia. Por fim, solicitou ao presidente que providencia e quem quisesse votar a favor, que votasse, quem não quisesse, votasse contra. E que fizesse, então, esse parlamentar uma semana a presidência para uma solução e se a próxima quarta-feira, porém, questão no plenário da outra vez. Pela ordem do vereador Galo, da mesma linha do vereador Renatinho do PSOL, pediu ao presidente da mesa para que intercedesse junto ao Poder Executivo, junto de sua influência e prestígio, que o projeto de lei referente a máscaras transparentes, embora tivesse ficado um tempo com o vereador Paulo Eduardo Gomes, que apresentou uma emenda a este e que necessitava dessa máscara ideal para que pessoas com deficiência auditiva poderiam fazer a leitura labial e que essas pessoas estavam presas em casa que não se podiam sair, pois não se podiam comunicar por projeto que estava há 15 dias no Poder Executivo para vetar e sancionar o projeto que fosse sancionado logo para que essas pessoas fizessem o direito de ir e vir, protegidas por uma legislação e garantir 1.500 pessoas deficientes do direito de comunicação de terem seus direitos preservados. Finalizou gerando de forma ao vereador Milton Cal, conduzindo uma presidência com excelência. O vereador Paulo Eduardo Gomes, primeiramente, pediu para analisar a mesa diretora para que fosse uma iniciativa de seu mandato à sua bancada. Obrigado, Paulo. Para que fosse uma iniciativa de seu mandato de bancada em elaboração de um projeto de decreto legislativo pela mesa diretora, cancelando o decreto do prefeito Rodrigo Neves, que autorizou a abertura das escolas. Disse ainda que a Defensoria Pública foi mais rápida que os vereadores, porque a apresentação era do Ministério Público com a promotoria que cuidava dos direitos de difusão da área de saúde. Isso, atacado pelo Ministério Público, seria transformado numa ação civil pública e a Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública direta que não se situava, mas a Defensoria Pública teria a responsabilidade institucional e constitucional de defender os direitos da cidadania. E a visão da Defensoria Pública que deveria entrar com uma ação em defesa da saúde das crianças, dos professores. Fala, Galo. E outras. A Defensoria Pública que entrou e ganhou uma antecipação do tutelar, uma eliminada concedida pela juíza Mirella, da terceira vara civil de Niterói. Finalizou comentando brevemente as posturas do governo em relação aos donos das escolas. O número obtido em Niterói pelo Covid-19 e a postura do senhor prefeito, que antes falava que vereador e agora não.
talvez queria, porque já tivesse votado as mensagens concernentes à pandemia e aprovada a importância de se discutir uma solução para proteger as escolas. O parecer da Procuradoria foi técnica e que farão um projeto de decreto legislativo cancelado do decreto do prefeito Rodrigo Neves, sendo apartilhado pelo vereador Galo, João Gustavo, Renatinho Pessoal e Paulo Velasco. Pela ordem, o vereador Bruno Lessa pontuou questões importantes como a reabertura das escolas, as contradições do governo em relação a esse momento pandêmico, já que ainda estava no amarelo, o ano letivo estava perdido. A disparidade entre os ensinos privado e público. O questionamento do que faz para que recuperar o ensino público e a velocidade do Covid-19 no país. O perito dos artesãos do Campo São Bento leu as regras de proposta dos artesãos e depois deu o protocolo razoável para defender as voltadas das feiras do Campo de São Bento e dos lojistas da cidade que estava sendo prejudicado pela prefeitura. Finalizou dizendo que esteve no restaurante ativo e o protocolo de comida, aquilo que estavam funcionando, propôs que essa demanda fosse encaminhada para os colegas vereadores, afinal é importante o compromisso da nossa cidade. Até o dia 31 de dezembro, e era o coletivo, sendo apartilhado pelo vereador Renatinho Pessoal. Ao final dos trabalhos, o vereador Paulo Eduardo Gomes comentou que as aulas do projeto Gugu de ginástica para a terceira idade pararão em outubro. A esposa do Gugu, Regininha, que administrava o programa, disse que a Prefeitura de Niterói não revogou. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 17h55, marcada a próxima sessão para o dia 24 de setembro, decorrente regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavada a ata por Maria Ivana, reitora-chefe das atas, depois de lida será aprovado pelos membros da mesa. Senhor presidente, lida a ata. Registrar a presença dos companheiros Galo, vereador Bruno Lessa e o vereador Sandro Araújo. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada. Convidar o nobre vereador Emanuel Rocha para fazer a leitura como primeiro primeiro secretário. Boa tarde. Para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, secretário da mesa diretora das comissões permanentes, pauta do dia 24 de setembro de 2020. Resultado sujeito a alteração até o encerramento da sessão. Ofício 729, secretário de Governo, resposta à indicação de autoria do vereador Ricardo Evangelista. Ofício 734, em resposta à indicação do vereador Renatinho da Oficina. Ofício 775, em resposta à indicação 18 de 2020, autoria do vereador Casota. Ofício secretário de Governo, em resposta à indicação 3528, autoria do vereador Casota. Projeto decreto legislativo 06067, 2020, concede medalha legislativa municipal ao mérito José Clemente Pereira, ao senhor Jorge Rondino Landeiro, autor vereador Renatinho da Oficina, indicação 1660, 2020, sugere o Poder Executivo Municipal juntando em trânsito, implantação de redutor de velocidade na Rua da Amizade, autor vereador Leandro Portugal, indicação 1661, sugere ao Poder Executivo que troca de 3 refletores que estão localizados no campo situado na Rua Dr. César da Fonseca, Piratinha, autor vereador Leandro Portugal, indicação 1662, sugere ao Poder Executivo Municipal a instalação de secretário de chão na Rua Conceição, próximo a 141, Niterói, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1663, sugere ao Poder Executivo Municipal providência de pavimentação toda a extensão da estrada da Fazendia, perto do sítio Carvalho, autor Sapê, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1664, sugere ao Poder Executivo providência retirada do entulho entre os números 86 e 127 da Joana Botelho e do Cubango, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1665, sugere ao Poder Executivo providência a retirada do entulho próximo ao número 82 da Joana Botelho, no Cubango, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1662, sugere ao Poder Executivo Municipal providência fazer poda da árvore da Joana Botelho, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1667, sugere ao Poder Executivo providência fazer poda na Rua B, no História do Botelho, em Cubango, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1668, 2020, sugere ao Poder Executivo providência uma cação de lixo, travessa Magnólia Brasil, na comunidade de Luca Branco, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1669, sugere ao Poder Executivo limpeza para varrição, capim, toda a extensão da travessa Magnólia Brasil, autor vereador Emanuel Rocha. Indicação 1670, sugere ao Poder Executivo que seja centro especializado de atendimento médico idoso do município de Niterói. Projeto de decreto legislativo 053, concede título de cidadão niterense ao Tenente Coronel Alexandre Coni dos Santos, autor vereador Galo. Moção
Senhor presidente, diferente para votação. Moção, congregação, aplauso, Abistrô, Tour, Café. Autor, vereador Galo. Senhor presidente, para votação. Em votação, as moções do nobre vereador. Galo. Vou aqui repetir, companheiro Galo. Moção, o vereador Galo concede a moção de congratulações e aplausos ao Bistrô Towers Café. E o decreto legislativo, que eu vou, por favor, aqui já foi lido. Registrar perante o vereador Paulo Eduardo, do PSOL. Decreto 053/2020, do nobre vereador Galo, concede o título de cidadão niteroense ao tenente-coronel Alexandre Coni dos Santos. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo, vereador Renato Cariello, concede de título de cidadão niteroense ao senhor Luiz Alberto Moreira Coelho, perito criminal, atualmente diretor do posto regional da Polícia Técnica Científica de Niterói. Vou fazer todos em bloco. Registramento da nobre vereadora Verônica Lima. Decreto legislativo 02/2020, do nobre vereador Renato Cariello, concede título de cidadão niteroense ao senhor Alberto Silva da Costa, perito criminal, chefe do Serviço de Perícias da Polícia Técnica de Niterói. Que hora você chegou? Projeto de decreto legislativo 3/2020, do vereador Renato, concede a medalha do mérito legislativo do Zé Clemente ao doutor Francisco José de Alexandre de Mourão. Não, nunca existe isso. Mourão. É o vice-presidente? Não, O tesoureiro que abriu. é o perito. Vereador Renato Cariello, decreto 2004, concede medalha do mérito legislativo ao senhor José do Carmo Correia, inspetor de polícia lotado do posto regional de Niterói. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O terceiro aí, né, Mourão? Não. Não. É da polícia. Ressaltar que nós temos na pauta de hoje, Ontem tinha 3 na minha diretora. aguardando aqui a vinda da documentação, projetos em primeira discussão, que ainda não colocarei em votação. Estou aguardando aqui os pareceres. É o projeto de lei 165/2020, do vereador Leandro Portugal. Autoriza o Poder Executivo proibir a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamento de veículos motociclísticos, fora das normas estabelecidas na legislação de vigor, e dá outras providências. Projeto de lei 166/2020 dispõe sobre o uso de motocicleta no âmbito do município de Niterói e dá outras providências, do nobre vereador Emanuel Rocha. Então, estou aguardando aqui. E o meu da minha diretora, que é 3 ontem? Minha diretora parada. Já pedi, peraí. Vou aguardar aqui as informações. Aberto o pequeno expediente. Com a palavra o vereador Ricardo Evangelista. Vossa Excelência pediu o pequeno expediente, pode falar. Vossa Excelência declina? Vossa Excelência não pediu? Vossa Excelência não pediu? Então, Vossa Excelência, registrar a presença do vereador Andrigo de Carvalho. Aberto o pequeno expediente. Algum colega deseja usar a palavra? O vereador Renatinho, do PSOL, usará a palavra.
Bom, gente, boa tarde para todo mundo aqui. Boa tarde, colegas. Boa tarde, João Gustavo. Boa tarde, o nosso médico aí, Paulo Velasco. Tá não? Alô, alô? Tá sim. Tá funcionando. O técnico, o grande técnico ali falou que tá funcionando, acabou. Gente, olha só. Quero também saudar aqui a população de Niterói que estão em casa nos assistindo. A população de Niterói que estão em casa nos assistindo. Nessa sessão plenária, dia 24/9/2020. Que na maioria das vezes não tem tempo, porque vem do trabalho, a correria é tão grande que não dá tempo para assistir a sessão plenária e observar os parlamentares que eles escolheram para ser vereador, para ser representante da população. E primeiramente, senhor presidente, eu quero dizer, a gente vem, a maioria das vezes a gente toca em vários assuntos aqui, vereador Galo, mas existem questões muito pequenininhas para a gente estar cobrando aqui, só que na maioria das vezes não são atendidos. Isso é um absurdo. A população cobra, não é atendido. Primeiramente, eu quero citar aqui a fala ontem do companheiro Paulo Eduardo, do meu partido, sobre a ginástica do Gugu, que ele falou que hoje ia tocar nesse assunto, muito relevante, porque foi aprovado aqui em maio, 4 meses, maio, junho, julho, agosto, setembro, enfim, 4 meses, e aprovado, e o projeto acabou caindo no esquecimento. Os profissionais que dão as aulas com o maior carinho e honra ao grande médico Gugu, o Gugu, da terceira idade. Inclusive, eu esqueci de falar ontem aqui, vereador Cal, o Gugu é um médico, ele dava consulta ali na Roberto Vieira, na São Lucas, e teve uma época que eu estive lá com ele, tem alguns anos, 3 anos mais ou menos, isso há 4 anos, eu estava lá com um problema foi no pé esquerdo, logo a perna boa, e ele me passou um remédio, me consultou, bateu uma radiografia, e falou: Renatinho, assim mesmo, descansa um pouco. Eu não pude descansar, lamentavelmente, que você vai ficar bom com esse remédio. Paulo, não deu 8 dias, eu fiquei inteiro, fiquei andando normalmente, eu estava andando mancando, andando com a muleta, mesmo assim mancando, e me curou. Então, um médico, um especialista, uma pessoa que totalmente dedicada à saúde das pessoas, fazendo a ginástica, ensinando a ginástica, que é uma forma de curar muitas vezes problema de depressão, problema de ansiedade. E o Gugu tinha essa disposição. Infelizmente, vários serviços prestados à cidade, de lazer, de amor às pessoas, e vem perder sua vida. A esposa tomou conta, que a esposa também é totalmente ligada a essa questão. Só que foi aprovado esse projeto aqui, isso há muitos anos que o Gugu vem na cidade toda tinha projeto do Gugu, todas as praças, em todas, ali enfim, não tinha um local que era vazio que o Gugu observava e colocava a ginástica lá, e ficava lotada, porque as pessoas confiavam e gostavam dele, e sentia bem no que ele passava, no tipo de ginástica. Isso é um patrimônio para a cidade, e acabou ele perdendo a vida, vindo a falecer,
deixou muita saudade para muita gente, quem conhecia ele, e isso nos deixou muito triste, porque ficou carente, ficou capenga de uma situação que ele fazia com muita dedicação, com muito amor, com muita experiência. Então esse projeto foi votado para manter o projeto Gugu, e Maia aprovado, e não deu prosseguimento, e acabou caindo no esquecimento, e ninguém está recebendo. Então ontem o Paulo Eduardo fez essa fala aqui brilhantemente, eu também fiz aqui, o Galo também falou aqui nessa situação também, e nós esperamos que isso seja providenciado, que esse projeto não acabe, que esse projeto volte a vigorar, porque é um projeto que vai levar a saúde da população lá em cima, autoestima das pessoas, vontade mais de viver, ainda mais agora, essa época da pandemia aí, com todas as restrições, mas é válido, é só fazer uma forma de 3, 4 metros separados um no outro, para não ter aglomeração. Agora, as pessoas têm que receber, os professores que dão aula, e está caindo no esquecimento. Não pode isso acontecer. Eu acho que o prefeito tem que fazer a parte dele, tocar isso aí com todo vapor, em prol da vida das pessoas, o sentimento pelas pessoas, o amor pelas pessoas, para que esse projeto volta com toda a força para revigorar e dar ênfase, dar coragem, dar vontade de viver mais. E com a ginástica do Gugu, com certeza, tudo vai melhorar. Portanto, presidente, a gente espera que isso seja levado muito a sério, porque a esposa dele é totalmente dedicada a essa questão, os profissionais que lá trabalham, que exercem as funções, são pessoas dignas e merecem ter o seu salário garantido em prol do lazer que passa para as pessoas com amor, com determinação, com coragem. Então é isso, presidente. O Paulo ficou de fazer ontem um documento para a bancada do pessoal assinarmos juntos. Minha presença, senhor presidente, por favor. Com certeza eu estou aqui. Presença do vereador Fará. Atento a essa questão. Do vereador Eu Renato acho que Cariano. não vai ter dúvida nenhuma de um prefeito levar isso avante. Não vejo problema nenhum, que foi aprovado, eu não vejo problema nenhum, pelo contrário. Então é isso, e vamos esperar o que vai acontecer. Eu espero sempre eu vou conceder uma parte ao nobre vereador João Gustavo. Tá bom, só um instantinho, eu vou falar aqui. Vereador Renatinho, primeiramente, Toma honra, João. eu queria parabenizar a Vossa Excelência, que está sempre atento com as coisas que acontecem com a cidade, principalmente sobre a terceira idade. Vossa Excelência está coberto de razão. É muito triste os professores não estarem há 4 meses sem receber, mas também quero lhe comunicar que o projeto Gugu, no início de março, foi suspenso pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, porque ela não estava prestando contas. E aí, o que a Prefeitura fez? Fez um TAC, para que não ficassem abertos, para que recebesse através do TAC. E o que aconteceu? Eles iria ser pago o período de março, e depois iria ser pago normalmente. Aí entrou a pandemia. Com a pandemia, o projeto entrou naquele programa que nós aprovamos aqui, para que ela recebesse. Só que até agora, ela não apresentou os documentos para que a Prefeitura possa pagar. É um problema que está acontecendo dentro do projeto Gugu. Eu recebi várias reclamações hoje. Várias? Eu recebi várias reclamações hoje.
e eu fui procurar saber o que estava se passando. O que está passando é falta de documentação do projeto Gugu para com a prefeitura para poder ser pago esses 4 meses de diferença. Inclusive, vou dizer mais a Vossa Excelência, o de março, que era para ser pago, que ela ficou de entregar a documentação até o dia 15 de março, até hoje não entregou, que ainda era pelo TAC. Até hoje não entregou para receber os 15 dias que faltava de março. Eu não tenho o telefone dela, eu amanhã vou tentar contactar com ela, para que a gente possa legalizar, porque eu não acho, apesar que não está tendo projeto agora, que não estamos na pandemia, ainda não está liberado a atividade para os idosos na praça, mas eu quero ajudá-la, me botar a dispor, como contador que sou, se ela precisar de fazer a contabilidade ou qualquer coisa, eu vou me colocar a dispor, independente de qualquer coisa, porque é um projeto brilhante, como Vossa Excelência mesmo falou. Mas ali há um erro contábil que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, não permitiu mais que ela recebesse da forma que vinha recebendo. De repente foi devido ao problema da pandemia também, né? Entrou a pandemia, ela ia receber pelo aquele projeto que a gente aprovou aqui, que foi dado para as instituições. Foi em maio. E o que aconteceu? Ela não entregou a documentação, ela se inscreveu. Bota um pouquinho. Entendeu, Renatinho? Ela se inscreveu. Não precisa não. Ela se inscreveu e não entregou a documentação. Tá certo. Eu vou tentar entrar em contato com ela para que a gente possa legalizar isso. Muito bom, João. Tá bom? Muito bom. Parabéns pelo seu pronunciamento. Não, é isso aí. Presidente, só para concluir agora aqui, eu comecei a falar da questão que, às vezes a gente cobre e não acontece, que não era sobre o projeto Gugu, só que eu lembrei, aí emendei nessa questão. Mas outra questão, presidente, a gente vem cobrando da prefeitura, do Parque dos Jardins. Eu não falei que é uma coisa muito pequena, que não tinha muito ênfase para a gente estar sempre cobrando, mas ali na rua Tavares de Macedo, entre a Pereira da Silva e a Álvaro de Azevedo, ali tem um bar com várias cadeiras, legal, ali a população se reúne ali e bebe uma cervejinha bacana, todo mundo respeitando todo mundo. E ali as pessoas, eu conheço as pessoas que lá trabalham, e todo mundo respeita todo mundo, e sai dali feliz da vida, vamos para sua residência, com a mente sadia, com a saúde mental em primeiro lugar. Só que ali, presidente, o problema todo, ali tem umas 8 árvores, que eu dou o maior valor às nossas árvores, diferentemente do que está acontecendo em Mato Grosso e na Amazônia, onde estão acabando com as árvores, tacando fogo em tudo, para fazer plantação de soja e de milho, ao invés de ter o oxigênio para a população respirar. E é maldosamente, ali é maldade. Portanto, presidente, ali na rua Tavares de Macedo, entre a Pereira da Silva e a Álvaro de Azevedo, tem umas 8 árvores, mas enorme, Galo, enorme essas árvores. E quando venta, presidente, fica todo mundo apavorado de uma árvore daquela quebrar e sair fazendo uma tragédia ali, que elas são muito altas. Eu estou cobrando isso há uns 3 anos, e a prefeitura não faz uma poda decente dessa árvore. Não faz por quê? Vai esperar morrer várias pessoas com uma tragédia que eu espero que não aconteça? Vai esperar a tragédia ocorrer, podendo ser evitado antes disso? Mas não, mais de 3 anos que a gente cobre, moradores ficam apavorados, pessoas ali da barbearia, pessoas ali do bar, do condomínio. Eu não sei por que essa morosidade, uma morosidade incrível, e a população de Niterói paga o maior IPTU desse país. Tinha por obrigação ser respeitado e respeitado, todas e todos.
Mas ali não ocorre isso, presidente. Eu espero, presidente, que essa poda venha ocorrer ali o mais rápido possível, antes que uma tragédia venha a ocorrer, antes que uma tragédia venha a acontecer com pessoas mortas, casa derrubada, enfim. É ali na Tavares Macedo, entre a Pereira da Silva e a Álvaro de Azevedo, onde tem um bar. E eu espero, presidente, que tudo isso ali, que a prefeitura, Parque dos Jardins, leve aquilo ali a sério. Eu não estou fazendo aqui coisa. Eu quero que haja justiça, que haja uma poda decente, não assassina, como na maioria das vezes o que ocorre, para tentar uma tragédia, para tentar evitar uma tragédia, que evita uma tragédia que ali, a qualquer momento, pode ocorrer. Ação legislativa, já tem o ofício, está com o porteiro, e o porteiro falou, e o ofício está guardado as 7 chaves. Eu falei, muito bem, guarda as 7 chaves, porque se ocorrer algum caso grave ali com mortes, nós vamos ter a prova e vamos processar a prefeitura dessa cidade, porque não respeita os moradores, não respeito o valor altíssimo do IPTU que é cobrado nessa cidade. É isso, presidente. Tem muito mais coisa para falar, mas eu encerro aqui hoje e depois, no final, eu uso da palavra. Obrigado, presidente. O quê? Continua aberto o pequeno expediente. Não, vereador Paulo Eduardo. Essa é a ordem do dia, entretanto, estou aguardando aqui os pareceres para votar em primeira discussão. Com a palavra, vereador João Gustavo. Eu vou mais uma vez parabenizar o vereador Renatinho, não peguei a parte, mas eu queria saber, essas árvores que estão ali atrapalhando, que estão tendo poda assassina, qual é a espécie delas? Então eu vou dar o braço a Vossa Excelência, parabenizá-lo pelo seu discurso de novo hoje, porque eu falo muito disso aqui, às vezes Vossa Excelência, algumas vezes ficou até zangado comigo. As árvores que nós temos nas nossas calçadas hoje, Paulo Eduardo e Renatinho do PSOL, ou Renatinho da Câmara, né? Que sempre está aqui. Então, eu queria falar para Vossa Excelência que, de fato, Renatinho, nós temos que começar a substituir todas essas árvores de Niterói. Deixa eu lhe explicar por quê. A Otávio Carneiro, se Vossa Excelência quiser, eu lhe convido para andar comigo na cidade, eu vou lhe mostrar esses detalhes. Otávio Carneiro tem uma jaqueira. Logo depois da vila, ali, quando você sai da Gavião Peixoto e entra, tem uma jaqueira. Mais à frente, presidente Gal, tem 3 palmeiras imperial, que uma loja de modas botou ali na calçada. Tu imagina quando essas palmeiras crescerem, imperial, uma folha de uma palmeira imperial adulta pesa em torno de 5 quilos. E ela chega a 30 a 40 metros de altura. Tu imagina como uma folha dessa cair e uma senhora, uma criança, e sei que Vossa Excelência, que tem o cuidado com o ser humano, tem o cuidado com o animalzinho, os direitos humanos, imagina uma palmeira dessa, o estrago que vai fazer. Uma folha dessa palmeira. E assim vai. Nós temos na Geraldo Martins um pé de tamarineira plantado ali. Sabe disso, Paulo Eduardo? Tamarineira na calçada. Aonde Vossa Excelência, que defende tanto e gosta tanto, como Paulo Eduardo também gosta ali, da veterinária na UF, a calçada da Rua Vital Brasil Filho não passa ninguém com qualquer tipo de dificuldades para andar, de locomoção. Eu não estou falando cadeirante não, que esse não passa de maneira nenhuma. As raízes das árvores ali
levantou a calçada está boa para quem vem de skate, ficar pulando ali. Está parecendo uma rampa de skate. No Vital Brasil, onde o Galo morou ali. Quando eu ganhei a primeira eleição, éramos vizinhos ali. Ninguém passa naquela calçada, Galo. Tá vendo? Então, a proposta, acho que nós estamos aqui para fazer propostas, fazer discussão. Galo, as árvores de Niterói, elas estão precisando ser substituídas. Muitas delas, e por árvores com arbóreos mais baixos, de melhor qualidade. Eu estive, e faço um convite a todos aqui, que vá à CLIM. Vá à CLIM. A CLIM tem um trabalho feito pelo um agrônomo sensacional. O nome dele é Luiz Vicente. Ele é parente de Zé Vicente, sobrinho de Zé Vicente, eu acho que é do irmão que morreu. Eu, em 2009, quando aqui fui vereador, eu entrei com um projeto que tem em Maringá, que todas as policlínicas da cidade, médicos de família que tenham espaço, pudesse ter uma horta de fisioterapia com plantas medicinais. Isso em Maringá tem, sabe disso, Paulo? Se trata com vários tipos de plantas. E aí conheci esse senhor Luiz Vicente e ele me convidou para ir à CLIM. A horta que ele está fazendo com plantas medicinais e as árvores que ele está plantando ali para se colocar nas calçadas da cidade de Niterói. Coisas que eu aprendi ali com ele que eu não sabia. Você tem uma árvore nativa nossa de suma importância para a cidade, para o Brasil, e principalmente para a Mata Atlântica, é o ipê. Tem ipê roxo, ipê lilás, ipê amarelo e ipê branco. Rosa também. Quando você passa na Mata Atlântica, você vê aqueles ipê enormes, maravilhosos, mas também tem esse ipê que está aqui na frente, que ele é pequeno, ele não cresce muito, e tu vê quando ele fica florido, é uma coisa maravilhosa. Por que não começar a substituir amendoeiras, tamarineiras, abacateiro, mangueira, isso tudo a gente tem na calçada, que não são plantas para ficar embaixo de fiação, não são plantas. Não, do ipê não é aberto, não. Ipê, ela afunda, então não atrapalha a calçada nem nada. Ele tem, só desse tipo de ipê lá, de todas as cores, ele está com mais de 200 mudas. Coisas que a gente já podia estar alterando. Um apelo que eu faço à nossa grande amiga Deise Monassa, vamos começar a trabalhar isso. Vamos tirar essas árvores. Tem árvores aqui em Niterói, as árvores do Jardim São João, a maior parte está podre, Galo. Bateu uma chuva, um vento, vai cair, é um risco. Então, acho que era um momento da gente poder tirar essas árvores, Renatinho. Não estou falando de cimentar tudo e acabar, não. Tirar essas árvores. Vou dar um exemplo ao meu amigo e vereador, Galo, que cuida da parte de esporte. Aquelas amendoeiras na praia, aquilo ali é um absurdo. Poderíamos ter, e ele tem lá vários tipos de palmeiras para botar na praia, que dá sombra, não fica tão alta, tá vendo? Não é botar coqueiro também não, porque coqueiro cai um coco na cabeça da criança, mata. Tá vendo? Então, essas coisas a gente poderia estar mudando dentro da cidade de Niterói. E aí, voltando para o Paulo Velasco, e se o meu amigo Rodrigo Fará estiver me ouvindo, Rodrigo, eu vou entrar de novo com esse projeto para que a cidade de Niterói forneça nos postos de saúde plantas medicinais e que os médicos passem por um treinamento para dar remédios através da flora nossa.
plantas ali que servem para tudo. Espinheira santa, cana do brejo, picão. Você sabe que o picão cura, parece brincadeira, mas picão cura hepatite. Picão limpa teu fígado. Né? Coisas que ninguém dá valor. E você vai a um posto de saúde, principalmente, vamos dizer assim, o pessoal do médico de família. O médico de família vai na tua casa, na tua comunidade, vai na tua comunidade, o médico dá a receita do que você precisa tomar e a pessoa não tem dinheiro para comprar o remédio, que muitas vezes as nossas farmácias não têm o remédio. Então, Rodrigo Fará, eu vou entrar com esse projeto de novo para que a gente possa discutir isso. Só para você ter uma ideia, Galo, eu volto a dizer, vocês deveriam ir lá conhecer vamos dizer assim, esse horto que ele está fazendo ali. Só para você ter uma ideia, ele tem de plantas medicinais para mais de 300 espécies de plantas medicinais, para tudo que tu imaginar, desde o boldo do Chile, desde o capim, limão, tudo que você imaginar. E isso, eu posso falar bem disso porque a minha família sempre se tratou com homeopatia e flora. Tá vendo? Então, eu acho que isso é uma coisa que sairia muito mais barato. Em Maringá, esse projeto é muito desenvolvido, né, nessa questão. É um projeto que tem que ser implementado dentro da cidade do Rio de Janeiro, ou dentro de Niterói, principalmente, porque não tem custo. Não tem custo. É fazer chá. É fazer chá. Porra, chá para você dormir. Tem muitos aqui que tomam calmante para dormir. Tem muitos aqui que tomam calmante para dormir. E com os remédios da Flora, você não precisa comprar na farmácia esses remédios que poderiam ser distribuídos nos postos de saúde. Eu estou para a semana querendo reeditar esse projeto e vamos ver se vem para casa para ser aprovado. Então, eu queria agradecer pela parte ao Renatinho e, mais uma vez, parabenizá-lo por lembrar disso. E, Renatinho, faça uma visita à Clean, ao horto que a Clean está lá na rua indígena ali, que vale a pena você ver como a gente pode mudar a imagem da cidade de Niterói com plantas certas no lugar certo, árvores certas no lugar certo. Registrar a presença do nosso líder, Carlos Macedo. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Paulo Eduardo do PSOL. Delicado que eu vou falar aqui hoje. Mas eu mesmo queria chegar mais cedo para ter oportunidade de discutirmos entre nós e podemos tirar uma posição mais ou menos uniforme a respeito de algo grave que está acontecendo na cidade, na minha opinião. A impossibilidade da gente conversar faz com que nós tenhamos que tomar iniciativas que nós do pessoal podemos tomar, independente do que pensam os outros, mas dependendo da gravidade do assunto, eu acho que o Poder Legislativo, enquanto tal, que tem como finalidade constitucional ajudar na legislação do município por conta própria nos projetos de iniciativa de vereador, analisar as mensagens do Poder Executivo e promover emendas quando necessário. E a terceira função, não menos importante, é fiscalização dos atos do Poder Executivo, razão pela qual os parlamentos no mundo inteiro existem. Independentemente da gente apoiar ou criticar, pontualmente ou em globo, porque tem gente também que faz oposição sempre, de qualquer maneira, e tem grupamentos políticos como o PSOL que não tem nenhum problema em apoiar todas as iniciativas e, quando necessário, desapoiar e criticar. Fui vereador a primeira vez em 2001, alguns colegas já estavam aqui em 2001, quando eu entrei, Renatinho entrou, entrei junto com o Galo na época, os que estão aqui no plenário
Bagueira, que está no virtual, sabe disso. Nós sabemos as dificuldades que nós temos enquanto Poder Legislativo para nos afirmarmos quanto fiscais do povo. Rodrigo Neves ficou preso 90 dias. Eu estou começando pelo final daquela prisão, para que nós possamos analisar algo que está acontecendo nos dias de hoje. Antes de se completar 2 semanas da prisão do Rodrigo Neves, por conta de iniciativas de um Ministério Público acatado por um juiz esse que manteve o prefeito da cidade mais de 90 dias preso, sem ser arguido, sem prestar qualquer depoimento, manteve o prefeito preso e depois desse tempo todo liberou o prefeito, o tribunal como um todo, sem prestar nenhum depoimento, devolvendo a cadeira de prefeito ao Rodrigo, e ele voltou para a prefeitura. Nós, naquela ocasião, várias vezes, eu defendi a ideia de que nós teríamos que dirigir através de documento formal ao juiz da causa, pedindo que ele liberasse, e essa formalidade, liberasse o prefeito para visitar a Casa Legislativa e dialogar com a casa e com o povo. Certo? Várias vezes falei isso. E não raro as pessoas olhavam para mim, e algumas expressavam isso claramente, dizia: você quer trazer o prefeito aqui para acabar de devorar o fígado do prefeito. Era isso que diziam. Era isso que diziam. Sim, mas eu queria que o prefeito viesse aqui, queria que nós solicitássemos ao juiz a liberação dele para vir para cá. Não sei, nem me lembro disso. Eu gostaria, inclusive, que trouxesse para cá esse documento, para que a gente possa recuperar a memória da situação. Por que eu estou falando isso? Veio à baila agora, e não me importa através de que meio veio à baila agora a delação do Sérgio Cabral, que a essa altura do campeonato, nem sei quantos anos ele já acumula de cadeia, sei lá, 100 e tantos, 200 anos de cadeia. A essa altura do campeonato provavelmente está falando, eu não sei a data precisa da delação do Sérgio Cabral, o fato é que a delação do Sérgio Cabral foi tornada pública. E nela, Sérgio Cabral está dando conta que desde convenções passadas do Partido dos Trabalhadores, e ele se refere àquela em que Rodrigo Neves disputa a indicação para a prefeitura com André Diniz, e isso já vai tempo, é lá atrás. Governo Godofredo, o candidato à prefeitura pelo PT do governo Godofredo era André Diniz, companheiro vereador nosso aqui, meu amigo, inclusive pessoal, não nos vemos o tempo todo, normalmente, e a pandemia afasta mais ainda as pessoas. Foi professor de filho meu, na escola nossa, aquela que fica ali naquela estrada. Portanto, uma pessoa que, na época, era a pessoa que o Godofredo queria representando o PT na eleição. E já naquela disputa, Sérgio Cabral, em delação, diz que Rodrigo pediu ajuda para vencer obstáculos internos no PT, para que ele conseguisse vencer a disputa com André Diniz. Isso, na minha opinião, e isso foi, naquele período lá de trás, para mim, extremamente grave, porque você pedir dinheiro, e dinheiro independente da origem, pedir dinheiro para você vencer uma disputa interna no PSOL, no PT, e qualquer partido, na minha opinião, é muito grave. E o Sérgio Cabral está dizendo que ele fez isso. As prestações de conta das campanhas eleitorais dão conta que o Ricardo Pessoa, bem antes disso, já na eleição de 2004, na eleição de 2002, o Ricardo Pessoa, que está preso,
Ricardo Pessoa deu, se minha memória não está me traindo, R$85 mil para a campanha de Rodrigo Neves. Legal, está lá declarado, declaração do TSE. Ricardo Pessoa, que desde aquela época, sucessivamente, já contribui. Até aí nada, isso está declarado na Justiça, independente dele ser delator ou não. O que não está declarado é aquilo que o Sérgio Cabral agora denuncia com detalhes. A passagem do Rodrigo na Secretaria de Assistência Social e as relações, elogia o Rodrigo enquanto um secretário competente, mas que pediu dinheiro para ganhar disputas internas. E o fato é que, e aí não consigo interpretar o comportamento dos jornais da cidade de Niterói, que quando recebe boas quantidades de verba publicitária, exageram na puxação de saco, exageram na bajulação, mas num determinado momento, sem que nós saibamos, e aí não estou entrando no mérito da dinâmica dos jornais, de uma hora para outra vem uma grande manchete do Revolucionário Fluminense. O que significa? Com uma propagação da notícia para toda a cidade de Niterói, só faltava sair no Globo, onde a repercussão é maior ainda. Como saiu antes no Fluminense, provavelmente não vai sair com essa cara no Globo, que é o que circula mais em Niterói no final de semana, especialmente de domingo. Mas o fato é que as acusações levam em conta uma relação financiada por propina e por Caixa 2 na propaganda institucional e eleitoral do governo Rodrigo com a prole. Na delação, tornada pública agora, Sérgio Cabral diz que quem recebia os recursos era Domício Mascarenhas. Eu sei que é Mascarenhas. Cabral só chamou de Domício na delação. Então nós temos fatos graves que dizem respeito à relação do governo Rodrigo, desde lá de trás e até agora, com a prole, a mesma empresa de comunicação social que fazia campanha para Eduardo Paes e que, a pedido do Sérgio Cabral, tem relações com o governo municipal, a prole. Além da FBS ou SBS, é uma empresa de comunicação que durante um certo tempo também fazia serviços de imprensa, de relações públicas do governo municipal. Pois bem, o que eu estou querendo dizer? Nós estamos numa correria danada, nós estamos elaborando um pedido de convite a Rodrigo Neves para que ele compareça a essa casa. Não é nem convocação, porque eu acho que a prudência nos recomenda não ficar dando margem à repercussão de algo que a gente pode até ter fumaça de bom juízo, como dizem os advogados. Tem algum advogado hoje aqui? Fumus, bonis e iuris. Pode até ter. Mas a gente tem um antecedente, até agora não explicado, a nós e à sociedade de Niterói, da prisão do Rodrigo durante 93 dias. E eu quero dizer o seguinte, todo mundo aqui sabe que eu não faço bajulação a governante algum, nem os do meu partido. E li toda a documentação relacionada, que me foi possível acessar, toda a documentação associada à prisão do Rodrigo de 93 dias, que resultou na prisão de 93 dias. Não tem absolutamente nada que justificasse o Rodrigo ficar preso 93 dias. Domício tem complicadores, sim. Porque em vários momentos, nas gravações e nos textos apurados, várias vezes o nome do Domício é citado na sua relação com os empresários de ônibus. Nenhuma vez é citado ou aparece o nome do Rodrigo, que pudesse justificar aquilo que um promotor ou o Ministério Público pediu, o juiz concedeu, ele ficou 90 dias preso. Não estou dizendo que o Rodrigo vai ser preso de novo, mas eu não gostaria, e gostaria de ver esse documento em que você diz que nós pedimos informações, eu não me lembro. A mesa já pediu para vir? Já está aí? Aí depois você dá uma lida, porque o João falou, agora não. O que eu estou querendo antecipar é o seguinte, eu acho que nós devemos, até para não dizer que nós não falamos em flores, nós estamos no período eleitoral,
isso pode ser interpretado como campanha contra e campanha a favor num período eleitoral. Isso não tem a ver, por mais que nós estejamos num período pré-eleitoral, não tem nada a ver com a eleição, tem a ver com a prestação de contas à sociedade diante de uma agressão de alguém presidiário que nunca teve relações comigo, que provavelmente nunca tenha tido relações com Galo, aliás, com Galo com certeza, porque já pediu, inclusive, repulsa, né, aqui em plenário contra Sérgio Cabral, se eu não me engano. Que, inclusive na questão do Caio Martins, provocou entre nós aqui uma disputa enorme na cidade. Audiência pública do Caio Martins, que os vereadores têm na memória que aconteceu aqui, certo? Em que ele pretendia autorizar ou fazer vista grossa num próprio que é estadual, no município de Niterói. É um próprio estadual, cá entre nós, de uma época em que, inclusive, Niterói era a capital do estado do Rio. A discussão sobre a municipalização do Caio Martins, feita por Fernando de Oliveira Rodrigues, que nem está mais aqui entre nós, feita por Galo e reclamada por vários vereadores, a municipalização do estado do Caio Martins, para que nós pudéssemos ter ali um espaço que nós não temos nas escolas, para a prática organizada de educação física, de exercício, de competição. Eu, que vou completar 70 anos esse ano, aprendi a nadar com paluca no Caio Martins. Sim, estou acabado, né? Eu quero ver quando você tiver 70 anos, você vai ficar tão bem quanto eu, pelo menos da consciência, porque nunca apoio quem não merece ser apoiado. Isso dá um peso físico e mental, não é não, Paulo Velasco? Doutor Paulo Velasco. Então, na verdade, o Caio Martins, por exemplo, que vários de nós reclamam, municipalização, foi um lugar onde eu aprendi a nadar, foi um lugar que, apesar de ser aluno do liceu, que não tinha pista de corrida, foi um lugar onde eu tentei ser um velocista. Eduardo Lage, é claro, tem pinta, né? Pelo menos não tem a barriga que o João tem, né? Tem uma barriga mais atlética. O Eduardo Lage, o maestro do Roberto Carlos, que é um pouco mais velho do que eu, era aluno do liceu mais adiantado naquela época, e o irmão dele. Quem foi diretor lá foi Pepe. Quem? Pepe, José Paes. Sim, sim. Eu fui chefe de gabinete dele. Então, na verdade, Eduardo Lage, por exemplo, que eu estou falando porque esse todo mundo conhece como maestro Roberto Carlos, é o camarada que, sob a coordenação do Paluca, praticava atletismo no Caio Martins. Esse Caio Martins não serve nem para botafoguense como eu assistir jogo do Botafogo, não serve para absolutamente nada, e não serve a cidade de Niterói, e poderia servir as crianças e a educação pública do município de Niterói. E nós tivemos aquele embate com o Cabral. Portanto, gostar ou não gostar de Cabral, participar ou não participar, aplaudindo ou vaiando o que Cabral faz, o fato é que uma delação do Cabral aceita pela justiça dá conta da existência até hoje, não é só no passado. No governo municipal de Niterói, uma relação que já consumiu algumas dezenas de milhões de reais com publicidade envolvendo o mesmo grupo delatado por Sérgio Cabral, que é a Prole. A Prole, segundo as delações, tem relações com o André Felipe Gagriano, que foi deslocado das tarefas que tinha e foi coordenar eventos especiais da Prefeitura de Niterói. Companheiro antigo meu do PT. Conheço o André? Claro, conheço o André, do mesmo turno, da mesma grupo político do Rodrigo, etc. É uma geração que eram jovens naquela época do PT, mas lida com o Rodrigo. Foi casado, inclusive, com uma outra companheira do Rodrigo, médica, uma pessoa muito militante também, política. Enfim, a Prole tem relações com o governo atual. E se nós olharmos as verbas de publicidade durante o governo Rodrigo, nós vamos ver dezenas de milhões de reais destinados a isso. Então, nós estamos elaborando. Eu tenho obrigação, porque não dá para a gente ser vereador, sabe, João? Esse é que é o problema. Independentemente da interpretação dos fatos que você dê. Renatinho pode ter uma, Galo pode ter outra, Leandro pode ter outra. Agora, não dá, cada um de nós pode ter uma interpretação. Não dá
para Gilson Monteiro botar uma nota, não dá para o Fluminense botar uma manchete em primeira página e a Câmara Municipal de Niterói fingir que não está vendo isso. Não dá. Seja para questionar a imprensa que veiculou, seja para repercutir o que a imprensa publicou, seja para combater. O que não dá é para fingir que a gente não está vendo o que aconteceu. Porque todo mundo nessa sala viu o que aconteceu. Todo mundo teve ciência do que inicialmente foi colocado pelo Gilson Monteiro com detalhes. Eu tive o cuidado de verificar na íntegra a delação do Sérgio Cabral que diz respeito ao Rodrigo. Tem graus de semelhança, pelo que a gente sabe por ter sido do PT, etc., tem graus de semelhança. Agora, uma coisa é certa: a Câmara de Vereadores de Niterói não pode deixar de olhar isso e de ter um interesse. E, na minha opinião, assim como naquela oportunidade que antecedeu a prisão do Rodrigo, e que levou o Rodrigo a ficar injustamente 93 dias preso, sem ser interrogado, sem nada, antes que isso eventualmente venha a acontecer, nós estamos, presidente Cal, nós estamos preparando um documento a ser encaminhado à mesa diretora, solicitando o convite do prefeito Rodrigo Neves para, na hora que ele definir, e eu espero que seja o mais rapidamente possível, porque isso está sendo repercutido na cidade. E eu acho que às vezes a gente se cala diante de coisas erradas. Por exemplo, tem uma turma dizendo que nós da Câmara, todos nós não valemos nada. Põe plástico, põe papel na rua, etc. Eu acho que isso daí não é rigorosamente verdadeiro. Porque na hora que diz que a Câmara não vale nada, não reeleja ninguém, porque significa reeleja nós que não somos conhecidos, porque nós queremos o melhor, etc, etc, etc. Igual o Witzel queria. Vota em mim, ex-juiz. Eu sou o novo. Abandonei a magistratura para ser governador. 69-0. Não conseguiu nem ter voto da turma dele. Foi 69, foi um placar interessante isso, não sei se ele gosta. Mas 69 foi um placar acachapante. 69-0. Dizem os mais chegados a ele que ele estava pretendendo, com muita honra e dignidade, comparecer pessoalmente na LERJ para fazer a sua defesa, olhando olho no olho daqueles que votaram contra ele. Witzel era o novo. Witzel era o novo. Marcelo Crivella era também algo novo. O engenheiro da Canaã. Uma burdoada ineligibilidade até 2026. Pobre povo carioca. Porque além de todos os problemas, tem o problema de uma incompetência gerencial que está levando o Rio de Janeiro ao caos. Além da corrupção, além dos malfeitos generalizados, está levando um caos à cidade do Rio de Janeiro que vai dar muito trabalho para o próximo prefeito, qualquer que seja ele, governar. Então, presidente Cal, eu não sei se a gente pode até fazer uma sessão mais curta e entre nós fazermos uma reunião para que nós possamos, inclusive, decidir de que maneira, se há possibilidade coletiva, porque individual pode. Se eu faço um convite desse, esse convite vai ter que ser de alguma maneira deliberado. E as pessoas vão ter que se expor. Então, talvez seja uma boa a gente ter uma reunião para discutir. Nós vamos fingir que não lemos o que está escrito no Fluminense? Nós vamos fingir que nada está acontecendo? Ou nós vamos, de maneira mais democrática e respeitável possível, sem querer fazer pré-julgamento e sem querer fazer qualquer acusação, nós vamos discutir enquanto poder fiscalizador dos atos do governo, nós vamos ou não tomar uma atitude. Eu não estou falando para o Cal sair aqui escondida, não. Nem Carlos Macedo, líder do governo, nem ninguém da base.
e escondidinho, entrar pela garagem e vai, prefeito, o que a gente faz? Eu estou propondo que nós discutamos entre nós. E nada impede, inclusive, eu estou falando isso de público, nada impede, inclusive, o Rodrigo tem meu telefone, liga para mim e troca ideia. Agora, eu acho que tem que dar uma satisfação pública ao povo de Niterói. Tem que ter uma satisfação pública, porque é inaceitável que o Poder Legislativo assista a algo que está documental. Eu li toda a delação do Sérgio Cabral, não sei quem mais leu. Eu li toda ela. Paulo, E aí nós temos... Você sabe me dizer a data que ele fez essa delação? Eu estava tentando ver isso, porque não tem a data no documento do Dia Ministério Público. 8 de abril de 2019. Isso várias Qual vezes foi o já dia? foi 8 de abril de 2019. Mas ela vazou agora... Não, já vazou há bastante tempo, não foi agora. Ah, não, Todo mas mundo eu já só tenho falou da conhecimento prole, agora. Isso é matéria. Vossa Excelência tem alguma diferença de análise do conteúdo por ter sido de 2019 ou agora? Não, nenhum, é o mesmo. de Porque 2020. eu, sem ter conhecimento do que eu estou tendo agora, eu não abri a minha boca para falar nada. Percebe? A questão do Werneck, da prole, isso tudo já foi matéria, e Vossa Excelência sabe, até discutida aqui dentro da casa. Sim, mas sem documento. Não, Agora nós tivemos acesso na íntegra com carimbo do MP. Isso. É diferente, João. Não é isso que eu estou querendo falar para O assunto é velho, então a gente esquece. Não é isso que eu estou querendo falar para Vossa Excelência. Então eu quero ouvir. O que eu estou querendo dizer para Vossa Excelência é que temos que discutir sim, tá vendo? Mas dizendo Vossa Excelência que essa matéria já deveríamos estar discutindo desde 2019. Nunca é tarde para se fazer. Isso que eu quero dizer a Vossa Excelência. Não, tudo bem, mas para mim... Eu sei, agora como Vossa Excelência Para falou minha consciência, bem claro, nós estamos num período eleitoral e sim, temos que analisar, porque... Sim, mas aí vai questionar quem colocou no período eleitoral. Então, eu estou dizendo que eu, que conheço o Rodrigo desde pequeno, desde criança, e ele diz que aprendeu comigo, não, desde que ele fez a minha primeira campanha a deputado federal pelo PT, em 1990, conheço o Rodrigo há muito tempo, que é a sua família. Um dos seus tios, Ramon, foi meu colega, dirigente da Associação dos Empregados da Embratel, engenheiro como eu da Embratel, por quem eu tenho um carinho, um afeto, dos sofrimentos e prazeres que nós tivemos na condução da luta dos trabalhadores de telecomunicações na Embratel e na Telerge, e no Brasil. A Vitória, tia de Rodrigo, que morreu, foi secretária, durante a minha presidência, foi secretária do PT de Niterói, quando o PT tinha sede. Agora que ele virou Partido Rico, nem sede tem. Estranho isso. Mas numa época que o PT lutava, ele conseguia manter uma sede. Agora ele é um partido rico. Não tem sede. Não tem onde funcionar. Mas a Vitória, também da família e tia querida do Rodrigo e querida minha, com quem eu convivi durante muito tempo. Então eu tenho uma relação com o Rodrigo, tenho um carinho muito especial pela Fernanda, pela memória que teve a minha relação com Fernanda Sixel. São militantes antigos do PT, da juventude do PT. Portanto, por mais que na imprensa tenha saído relações, né? O Werneck é um engenheiro. E eu sabia que o Werneck tinha relações com o Sérgio Cabral de infância. Só que agora eu estou lendo as declarações do Cabral num documento do Ministério Público. Então agora eu tenho a obrigação de falar. Se foi solto isso ou não no período eleitoral, foi solto agora. Uma coisa é você ler notícias de jornal dando conta de Flávio Werneck. Fui uma única vez em companhia do GG, porque ele tem uma relação com o GG Galindo. Foi uma vez na casa do Flávio Werneck, que mora ali na Joaquim Távora, morava pelo menos, na cobertura da Joaquim Távora, uma pessoa simpática. Não sei quais são as relações que ele tinha com o Cabral e que relações ele tinha com o governo municipal. Agora, o fato concreto é que o documento com as declarações na íntegra de Sérgio Cabral, dando conta das relações dele com o prefeito, veio agora público. E aí, se a gente tem razões, como eu estou estranhando, a postura revolucionária do Fluminense. Estou olhando. Nunca fez revolution. Eu não estou falando da Voz Operária. Eu não estou falando do jornal do PSTU.
Não estou falando do Jornal do Pessoal, estou falando do Fluminense. Do Fluminense. Assim como falaria da Tribuna se tivesse estampado na primeira página a delação do Cabral, etc, etc. Eu acho que diante do fato concreto, saiu e foi publicado agora, nós temos que tomar uma atitude. Eu proponho que nós nos reunamos para verificar. Se não houver postura coletiva do Poder Fiscalizador da Câmara de Niterói, que dê os canalhas que estão lá fora dizendo que a gente não vale nada, a nós todos, inclusive a mim e o Renatinho do pessoal, tá bom? Antes que alguém diga que isto é coisa de quem? Todos os vereadores estão lá, inclusive aqueles que não fazem absolutamente nada para merecer aquele tipo de crítica. Na minha página, no outro dia, um boçal, que deve ser um robô, diante de uma crítica que eu faço em relação à abertura das escolas, que não sou eu que faço só, vários vereadores já se posicionaram contra a abertura da escola agora, aí o camarada posta na minha página, entra na minha página que não tem censura e diz assim, fica 3 anos e tanto puxando o saco do prefeito, agora está criticando. Desde quando eu fico 3 anos e tanto puxando o saco do prefeito? Mas está lá na minha página e não tem censura. Eu não cortei, está lá escrito. Aí eu pergunto, vem cá, você está pensando que está enganando a quem, cara? Vereador, para concluir, a matéria sobre a mesa, por favor. Então, no início da semana que vem, tem alguém querendo falar no plenário virtual? Não, o vereador Leonardo, Vossa Excelência quer uma parte ou quer falar logo depois do vereador Paulo Eduardo? No início da semana que vem, eu posso esperar. Eu estarei documentando a proposta de convite do prefeito Rodrigo Neves para que nós, com transmissão pela internet e etc., ele possa dar explicações em relação àquilo que está sendo relatado pelo Sérgio Cabral. Eu não quero papo com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral está preso agora, o prefeito está ali do outro lado da rua. A gente precisa, no mínimo, dizer que quer. E nem precisa ser para a gente fazer pergunta. É para a luz daquilo que está ali, todos nós podemos estudar, Leandro. Todos nós podemos ver aquilo ali. Para que ele, de maneira organizada, preste contas à sociedade através da vinda da Câmara Municipal de Niterói. É isso que eu estou propondo e essa formulação, estou adiantando, será apresentada formalmente ou amanhã, sexta-feira, ou no início da semana. E eu proponho que, antecipadamente, nós nos reunamos para discutir, tocar uma bola, tocar conversa entre nós a respeito disso. Não dá? É para o Poder Legislativo fingir que isso não está acontecendo. Obrigado. Com a palavra, vereador Leonardo Jordano. Eu queria dialogar com a fala do meu companheiro Paulo, ouvi atentamente. Primeiro, é importante ter alguns dados. Assim, nós tivemos uma posição diferente na época em que teve aquilo que eu qualifico como uma violência lavajatista, indesculpável em relação ao prefeito de Niterói. Nós tivemos posições bastante diferentes, porque a prisão com base em mera delação, com a interrupção do mandato de alguém que é eleito pelo povo, não pode ser banalizada como foi banalizada de maneira monocrática por um juiz só que dá uma canetada e que tira um prefeito de uma cidade, um prefeito eleito. O lugar de tirar a governante que a gente não concorda é a urna. E o que foi feito em Niterói foi uma violência, um absurdo indesculpável, na minha opinião política. Eu penso que a gente tem vivido muitos momentos de judicialização da política e acho isso extremamente perigoso. É importante que o vereador Paulo, meu querido companheiro, saiba, eu acho que ele não tem essa informação pelo tom do discurso dele, que o jornal Fluminense, agora, do ponto de vista de empresa, é um jornal que tem como proprietário uma pessoa ligada diretamente ao bolsonarismo. E do mesmo jeito que eu não gostaria de ver o Paulo, como vi naquela ocasião, entrando com um pedido de início de processo para que houvesse investigação de impeachment contra o prefeito preso, e nesse sentido, a meu ver, com boa intenção, fazendo o jogo do PSL,
eu não gostaria de ver isto acontecer uma segunda vez. Considero isso um erro político importante. As eventuais explicações são sobre uma mera delação do Sérgio Cabral bastante velha, que, aliás, predatam as situações investigadas pelo MP em relação ao prefeito. Por que é relevante a data da questão da delação do Sérgio Cabral? Porque a Justiça, ela detinha essas informações à época em que estava sendo discutido as questões relativas ao prefeito de Niterói. E nós faríamos aqui na Câmara um espetáculo. Domingo começa a campanha eleitoral, onde o prefeito vem fazer um depoimento para total alegria do bolsonarismo em Niterói. Aliás, provocados por uma matéria citada várias vezes pelo Paulo, de um jornal que agora, do ponto de vista da sua relação empresarial, está conectado diretamente a um grupo econômico ligado ao bolsonarismo. Inclusive, essa delação sair agora não é um fato pequeno. Esse vazamento é mais do mesmo, é o que a gente tem visto acontecer na política brasileira o tempo todo. É exatamente o tipo de meio, o tipo de método que a gente precisa enfrentar com bravura, com clareza. A gente não pode simplesmente dar como um fato trivial os vazamentos que levam a gente a fazer exatamente aquilo que esperam, de forma manipulativa, os setores políticos. É claro que qualquer explicação deve ser dada, mas não por esse método. O método que a gente pode usar é o método do requerimento, da tratativa de informação, de buscar os dados, de buscar eventualmente qualquer processo judicial ou qualquer juiz para uma cooperação da Câmara, qualquer coisa que queira ser feita. O que vai esclarecer muito pouco é trazer o prefeito na Câmara para ele fazer comentários da delação do Sérgio Cabral de 1 ano e tanto atrás, com base no Gilson Monteiro, que todo mundo conhece a posição política, é uma pessoa que eu não estou aqui fazendo nenhum desrespeito, é conhecida a posição política, e um jornal que está, com todo respeito ao Fluminense como instituição, mas claramente com uma posição política na véspera da eleição. Então, eu queria adiantar de público, uma vez que eu pretendo ter essa posição, adiantar de público, que eu acho que este não é o melhor método, que eu acho que esta não é a melhor posição para a Câmara, que eu acho que cair nessa armadilha a gente não deveria... eu entendi, Leonardo. Você está propondo, então, que aquilo que é um convite seja transformado no requerimento, o qual você vai estar em plenário para votar, né? Porque é isso também. Porque requerimento, numa boa. Certamente estou aqui para enfrentar essa posição do jeito que eu não gostei de te ver do lado do Jordi, votando e defendendo... Você cresce e apareça, rapaz. Cresce e apareça. Não dou mais a parte. Por favor. Vossa Excelência acabou de falar e ele está falando. Vossa Excelência terminou e ele tem o direito de falar, Paulo. Ele não pediu. Não, Vossa Excelência acabou de falar e ele está falando. Me reescrevo. Eu ouvi e você está tratando como desrespeito aquilo que é fato. Dividiu tribuna com o Jordi. É fato político. Para com isso, de tratar no grito aquilo que é fato político. Tem a sua interpretação, você é livre. É fato político. Dividiu tribuna em requerimento apensado de pedido de impeachment para o prefeito. Dividiu tribuna e dividiu o voto com o Jordi. E eu estou afirmando um fato político. Isso não é desrespeito, não. E você me respeite também na minha fala. E tenta interromper minha fala vindo com historinha de se está no plenário ou não, para desviar da discussão que eu estou travando. Você não tem que cair em armadilha de PSL. Não tem que se colocar novamente no mesmo erro que cometeu. Esclareça, é justo. Eu não sou contra você fazer oposição ou ter esclarecimento, é correto. Agora, não faça disso o impedimento da posição política oposta, que encontrará em mim. Pode ter a raiva que for. Porque é uma posição política. Eu acho isso lavajatismo, eu acho isso judicializar a política, eu acho isso igualzinho que a gente combate na hora em que fazem com a esquerda. Eu acho isso a mesma coisa. E eu tenho essa posição política e você respeite. Pode discordar o quanto você quiser. E não coloque subterfúgios de se eu estou aí no plenário ou não. Eu estou aqui no plenário da Câmara e você deliberou junto que a participação online é tão legítima quanto. Não venha tratar isso como um degrau da desqualificação da opinião política do outro.
e você tem suas razões. Eu não acho você igual ao PSL, mas eu afirmei aqui um fato político que você fará pela segunda vez, porque você está desinformado de que o Fluminense pertence a um grupo econômico que faz esse jogo, e sem essa informação está fazendo essa defesa. Então está em concordância com o Gilson Monteiro e o Fluminense, repetindo o mesmo erro 2 vezes. Desculpa, é minha opinião, se eu puder tê-la ainda. Muito obrigado. É evidente que matéria Não. Você não vai interromper. Vereador, Vossa Excelência. Não, vai interromper, rapaz. Nós estamos no meio de uma discussão, você quer botar coisa de Vossa votação? Excelência falou. Não. O vereador Leonardo falou. É réplica. Não. Eu vou dar a Vossa Excelência Olha só. 2 minutos. Olha só. Leonardo, eu inclusive relevo as matérias polêmicas que você foge do plenário para não votar. E eu posso fazer um levantamento no sistema legislativo para ver as matérias polêmicas que você sai para não votar. É um direito que você tem. Agora, você querer misturar e dizer que eu dividi palanque com o PSL, não sou eu que está chamando um pilantra, ou tem um pilantra na sua chapa, que foi para o comércio oferecer sanitização, dizendo que o prefeito depois ia dar, cobrando R$3.000. Então cuida do seu pedaço, que eu cuido do meu. Isso não tem nada a ver com o carinho de nós dois, que ao longo de muitos anos militamos juntos. Agora, o desespero para se eleger não pode significar a proteção de algo absolutamente escancarado. Eu, antes de você, estou questionando o revolucionarismo do Fluminense. Fui eu, não fui eu o primeiro a falar aqui, que estou estranhando. Agora é um fato concreto. Enquanto o Fluminense foi útil a Jorge Roberto Silveira, a Godofredo e a Rodrigo, estava tudo bem. Agora não é mais útil. Ou você vai dizer que o Fluminense nunca foi útil ao Godofredo, a Jorge Roberto ou a Rodrigo. Agora não é mais útil. Eu não estou questionando isso, eu fui o primeiro a questionar, com estranheza, o posicionamento em estampa, em primeira página do Fluminense. Foi ou não foi, Leandro? Primeira coisa que eu falei aqui. Todo mundo que está aqui ouviu isso. Então eu estou entendendo, e mais. Respeito por que você está aí, no plenário virtual. Respeito. O que eu estou dizendo, entretanto, que eu estou interpretando, que você estará na votação que nós faremos na próxima semana do requerimento de pedido de informação. Esteja no plenário, seja ele real ou virtual. O que não pode é fazer uma proposta a mim, que estou pedindo o convite ao Rodrigo, vou transformar num requerimento de informação. E quero ver quem da base vai votar a favor. Não dá para dizer e questionar o meu método, e depois, na hora que eu adoto a sua proposta, que tenha de conteúdo, pedido de informações sobre tudo que está ali, não ter o seu voto para que o requerimento seja aprovado. Porque nós sabemos que requerimentos de informação, ele só vai adiante com a aprovação do plenário. Agora, sabe, Léo, eu posso fazer política na cidade. Eu quero ver se você vai anular a minha história de mais de 40 anos de militância política, sem participar de governo, inclusive do Godofredo, quando eu era do PT, que me convidou para o governo, e eu disse para ele que eu concordaria em participar, desde que não tivesse bandido do meu lado, ladrão e corrupto do meu lado. E ele disse que não tinha, e eu disse para ele que tinha, e dei nome e sobrenome. Então, comigo não tem essa onda. É evidente que eu respeito a sua opinião, respeito a sua história de militante, mas respeite a minha, que não sou militante apenas para a eleição, não. Militante sindical, colocando na reta a luta contra o autoritarismo de Antônio Carlos Magalhães, colocando em risco o emprego, porque não tinha estabilidade na Embratel, tinha emprego, tinha a minha família que dependia da minha ação, e eu estava lá combatendo Antônio Carlos Magalhães e Roberto Marinho. Não tem lero-lero, tem documentação que comprova isso. Não é discurso de autopromoção, é vida, é militância de vida. Então estou apresentando, acatando proposta dele, um requerimento de informação para esclarecer todas as denúncias constantes da delação do Sérgio Cabral. Ok. Matéria sobre a mesa. Projeto de Lei 165/2020, do nobre vereador Leandro Portugal.
com o pensamento do vereador do 0166 do vereador Emanuel Rocha, autoriza o Poder Executivo a proibir a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamento de veículos motociclísticos, fora das normas estabelecidas na legislação em vigor e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pelo parecer favorável ao projeto do Meio Ambiente, também parecer favorável ao projeto. Em discussão a matéria. O parecer do Tem que pedir os pareceres que ainda faltam. Tem o parecer do Tem do Meio urbanismo. Ambiente, da Constituição de Justiça, Urbanismo e Obras e Serviço Público. Quem porventura do Estão urbanismo? todos aí? Do urbanismo, estão aqui os dois. Só falta o do urbanismo. Eu sou do urbanismo. Não, falta outro. Isso diz respeito à saúde mental, inclusive. Estão aqui. E saúde ambiental. E tem uma comissão aqui que não finge que é comissão. Bom, então do urbanismo da saúde? Eu posso dar o parecer verbal, Claro, claro. aprovando o projeto, o urbanismo aprova o projeto plenamente, como a Comissão de Constituição e Justiça já colocou. E da Comissão de Saúde, que Vossa Excelência Não, a solicitou? comissão, mas quem não pode esquecer que a Comissão de Saúde tem que dar parecer é a mesa, tá? E para isso tem pessoas ajudando aí atrás. Perfeito. Pode ser, se ele reivindicar enquanto tal. Tá? Os motoqueiros acham que é um direito humano ter uma motocicleta com escapamento ruidoso. É o direito humano, eu não acho que seja. Porque o problema é de saúde para os outros. Não é para o motoqueiro que acha que o escapamento fazendo barulho é bom. É um problema de saúde. Esse projeto, presidente, é um projeto autorizativo. Dá o parecer. O que significa que o governo vai ter que ter a sensibilidade de entender que ele tem que superar determinadas barreiras, já que a administração do trânsito não é municipal, é estadual, tá? Já que a administração do trânsito é estadual, e o poder de administrar o trânsito na cidade é do Estado. A legislação federal define as regras para a poluição ambiental e por uma série de regras. Só que a questão do local, Brasília não pode dizer qual é a tolerância que nós temos com o barulho de motocicleta na cidade de Niterói. Portanto, tanto o vereador Leandro Portugal quanto o vereador Emanuel Rocha, cujos projetos estão apensados, pensaram a mesma coisa em relação à escalada de ruídos de moto com escapamento adulterado na cidade de Niterói. Eu moro em Charitas, um lugar que tem morro atrás, e que de noite é um silêncio absoluto. E as motos passam, eu não tenho problema com barulho não, mas eu tenho vários vizinhos. Era roqueiro? Eu já fui roqueiro, estou com o ouvido arrebentado. Já fez muito barulho. Então, já entendo de barulho. Então, a minha casa... Agora eu quero renovar minha aliança com o Paulo Eduardo aqui. Ele tem um ótimo gosto. Tá bom. Vossa Excelência Aliás, ainda sou. Essa é uma das implicâncias Vossa Excelência tocou, inclusive, com o Jorge Roberto, né? Deixa eu agradecer primeiro. Mas aí, o que eu estava dizendo, voltando ao parecer? Não é só o Leandro Portugal e o Emanuel, não, e essa casa tem toda a solidariedade com esse projeto. Tem muita gente reclamando disso. Porque parece que os... Eu não sei se porque os carros saem da rua mais cedo, por causa da pandemia. O fato é que está inaceitável o nível de ruído que as motocicletas com escapamento aberto estão fazendo em Niterói. Então é procedente, eu acho que nós temos obrigação de fazer essa legislação. Eu tenho uma emenda, só li muito rapidamente, e aí com a licença do Paulo Velasco, nós estamos dando parecer favorável em nome ou em função do quanto nós queremos defender a saúde auditiva das pessoas da cidade e o sossego e a lei do silêncio existente na cidade, né? Então, além disso, nós estamos, entretanto, propondo uma emenda verbal, porque no projeto autorizativo, que é a síntese das duas iniciativas de Emanuel e do Leandro, eu estou fazendo uma proposta verbal que as multas que foram colocadas no projeto proposta pelo Emanuel Rocha não sejam revertidas para o Fundo Municipal de Saúde. Estou fazendo uma proposta de emenda verbal para que reverta para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Vereador. Porque a secretaria que precisa cuidar, em conjunto com a Guarda Florestal, a Guarda Ambiental, que tem os instrumentos
para aferir, protegido pela Guarda Municipal, para aferir adequadamente essa questão, é a Secretaria do Meio Ambiente. Não foram poucas as vezes que o secretário Eurico e o secretário anterior movimentaram esforços para coibir sons ambientais em bares, etc. Isso vale também para a motocicleta. Então, a secretaria que, na minha opinião, o governo pode definir diferente, o projeto autorizativo, em relação ao qual nós deveríamos propor que as multas fossem destinadas, não seria o Fundo Municipal de Saúde, e sim ao Fundo Municipal do Meio Ambiente de Niterói. Isso posto, e com essa emenda verbal, em nome dos companheiros que estão aqui presentes, entre eles o Paulo Velasco, nós estamos dando parecer favorável ao projeto de lei. Eu pretendo ser coautor dessa emenda, a despeito de ser autor também do projeto de lei. Pela ordem, vereador, só um minutinho, só para dizer ao vereador Paulo Eduardo, a parecer da Constituição e Justiça tirou esse artigo da multa, porque de repente vai para lá, vai ser inconstitucional. Então ele retirou. Não, um projeto autorizativo é uma visão que eu tenho diferente na CCJ. Tá. Projeto autorizativo... Não, o caso aqui, não, olha só... É porque eu estou dizendo... Tá, então vamos entrar nesse mérito. Então, eu queria só agradecer ao vereador Leandro, Portugal, ter me aceitado como autor do projeto, que o meu projeto completa o dele completa o meu. Eu quero agradecer a Vossa Excelência pela gentileza de eu ser o coautor do seu processo. Só pegar, olha só, o vereador Paulo Eduardo sugeriu uma emenda. Entretanto, para a gente colocar a emenda do vereador Paulo Eduardo, precisa dos pareceres também das comissões pertinentes. Sim. Esse projeto está em primeira discussão. E aí vamos fazer qual a logística. Mas eu pretendo pedir dispensa de interstícios superados os problemas não, vereador. Porque Vossa Excelência... é urgente a tomada de decisão do governo em relação ao que está acontecendo. Mas aí Vossa Excelência tiraria a emenda, porque a emenda não tem os pareceres das comissões pertinentes. Não, mas na realidade não tem nem sentido a emenda, porque o Emanuel está dizendo que a CCJ retirou a destinação ao fundo. Então, Vossa Excelência deleta... Não, foi retirada a destinação ao fundo de saúde? Foi, tirado... Se foi, não tem sentido fazer emenda a algo que não tem. Então, o parecer da Comissão de Saúde é pela aprovação da matéria. Eu vou rapidamente aqui votar em primeira discussão e votaremos em segunda, aí faz aí as palavras. Em votação, em primeira discussão, a matéria. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Com certeza que eu vou falar. Pede dispensa. Primeiro eu vou cuidar da minha saúde aqui, minha proteção. Com a palavra, vereador Renatinho do PSOL. Pode ficar tranquilo. Presidente, olha só. Inclusive já coloquei algo na mão do Leandro Portugal, o João não aceitou, do Paulo, do Galo, Paulo Velasco, todo mundo aqui. Todo mundo tem que tentar salvar tudo. Presidente, olha só. É um projeto de grande relevância. Você está discutindo a matéria, o justificativo de voto? Tá bom. Em primeira discussão, já foi aprovado em primeira. É um projeto relevante para a cidade. Eu acho, na minha visão, no meu olhar, deveria ter a participação dos direitos humanos também nesse projeto. João Gustavo logo citou ali e tem toda a razão. Paulo já divergiu, é um direito de cada um. Por quê? Esse projeto, essa atitude que estão acontecendo na cidade, que não é de hoje, isso afeta os direitos humanos também. Afeta a saúde das pessoas. Afeta a saúde das pessoas, dos idosos, das pessoas que estão internadas em hospitais. Afeta a saúde de todo mundo. De madrugada, isso é um barulho terrível. Era uma esfera federal da União? Mas é um projeto autorizativo? Eu gostaria que fosse positivo, mas não ia ser aprovado, lamentavelmente. Agora, eu acho, presidente, que o Poder Executivo tem que pegar e executar o trabalho. Se for aprovado, tem que executar, gente. E outra coisa, presidente, nós temos uma lei aprovada nessa cidade, e já tem o quê? Na época do Daniel Marques, secretário do Meio Ambiente. Quantos anos tem isso? Sabe, Paulo? Os 4 anos. Uma lei de minha autoria, Leandro Portugal. Que as campainhas, que a noite toda fica lá, noite toda, um barulho terrível. Deveria ter um horário para aquilo parar. Não, continua. E essa lei nossa foi aprovada
por unanimidade nessa casa, e lamentavelmente a Secretaria do Meio Ambiente não executou. Foi aprovado em primeiro e segundo aqui nessa casa, não lembro se fosse hoje. Não estou aqui culpando o Daniel, não. Eu trabalho no governo, tem que receber a ordem do governo. Eu não receberia a ordem do governo se eu estou na secretaria. Eu ia fazer aquilo que eu penso, mas eu respeito a opinião de cada um. Não foi executado esse projeto, que as campainhas pudessem ser amenizadas isso aí. Isso é um sofrimento para a população. Da mesma forma, esses barulhos arrogantes, que as motos saem de fábrica, sem barulho nenhum, só que ela ali é aberta de uma forma modificando, entendeu? Então, é legal a lei, eu espero que seja executada, se levada a sério essa lei, é o que eu espero. E aprovo em segundo aqui, com certeza, terá meu voto em primeiro, como já teve, e terá meu voto em segunda, para fechar o caixão. Tá bom, presidente? Então, peço que seja votado em primeiro e segundo, aqui na noite de hoje, com a verdadeira dispensa de interstício, e aprovar esse projeto que vai fazer bem para a cidade. Então, eu vou botar no outro plenário o requerimento de Vossa Excelência para colocar em segunda discussão. Então, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento do nobre vereador Renatino Pessol. Projeto de lei número 65, do vereador Leandro Portugal, com apensamento ao projeto 166, do vereador Emanuel Rocha, que autoriza o Poder Executivo proibir a emissão de ruídos sonoros provenientes de escapamento de veículos motociclísticos, fora das normas estabelecidas nas legislações em vigor e da outras providências. Em discussão. Justificativa de voto. Não está em discussão, eu vou votar. Não havendo quem queira discutir, colocarei em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Com justificativa de voto do vereador autor Leandro Portugal. Presidente, em primeiro lugar, agradecer aos colegas vereadores a compreensão, a sensibilidade. Matéria, como muito bem destacado pelo vereador Paulo Eduardo Gomes, precisa de uma urgência. Foi amplamente discutida nesse plenário na semana passada. Agradecer também ao vereador Emanuel Rocha. Matéria, o mesmo objeto, então estamos pensamos esse projeto. Agradecer a Vossa Excelência. E, de fato, essas motos com escapamento adulterados vêm causando um tormento descomunal na cidade de Niterói. E a gente sabe que há, de fato, a questão de competências concorrentes, União, Estados e municípios, mas a minha análise é que nós podemos, sim, avocar essa responsabilidade para o município e coibir esse tipo de prática através da questão de coibirmos a poluição sonora. É o mesmo entendimento do Ministério Público, que já ajuizou a ação civil pública nesse sentido, através do promotor Luciano Matos. Inclusive, tive uma reunião virtual com o promotor essa semana, e Paulo, ele pensa exatamente no mesmo sentido, que a gente pode sim trazer essa questão para que o município possa coibir esse tipo de prática através da questão ali da poluição sonora. Então, acho que avançamos bem aqui, essa Câmara exerceu o seu papel, e eu queria agradecer imensamente a todos os vereadores. Obrigado. Presidente, só para justificar as alegações, inclusive saiu até pouco tempo, o Ministério Público abriu uma investigação, a ação civil pública, em relação à Prefeitura, para que seja vista essa situação das motos em Niterói. E esse projeto veio a calhar. E o projeto Poluição Sonora e veio a calhar, e o que acontece? Nós fizemos um projeto na medida, e em resposta ao Ministério Público e até à Prefeitura, que botar em prática. Estava fiscalizando. Então, eu queria agradecer aos vereadores, inclusive o vereador Paulo Eduardo, que tem um carinho enorme por mim. Muito obrigado, Paulo Eduardo, para a defesa. Isso é um amor, isso é um amor explícito. Explícito. Não havendo mais oradores, convido para a próxima sessão, na quarta-feira, no horário regimental. Uma boa noite a todos e usem máscara.